Olá a todos! Eu sou o professor Rafael Rocha, sou formado em Sistemas de Informação e vou mostrar para vocês como pode utilizar o Squash dentro da sala de aula e fazer com que os alunos aprendam de forma divertida. Quem não conhece ainda sobre o que é o Squash, nós já gravamos um vídeo, temos um vídeo no canal falando um pouquinho sobre a base teórica dessa ferramenta, como é que funciona, suas características. Então, retorna lá no canal e dá uma assistida nesse vídeo, porque o foco hoje será na parte prática. Eu vou fazer demonstrações e dar exemplos como podemos usar ele de forma prática dentro da sala de aula. Antes de mais nada, queria pedir para vocês que se inscrevam no canal da TI Educa, ative o sininho para receber as notificações, os vídeos novos que estaremos postando. Então fique atento aí e interaja conosco, deixe seus comentários, suas dúvidas, experiências, se você já usou essa ferramenta, se tem algo bacana para compartilhar, poste lá nos comentários. O Squash, ele tem a versão online e offline. Então, para seguir um padrão, eu vou utilizar a versão 1.4 offline. Será feito o download e instalado na máquina, um procedimento bem rápido. Então, algumas versões têm algumas atualizações, algumas mudanças. Então, para não correr o risco de eu estou usando uma versão posterior, uma versão anterior e tem uma funcionalidade que eu não estou encontrando, então de antemão eu já menciono que a versão utilizada é a 1.4 offline. Rafael, como é que eu acho esse link, como é que eu faço o download? Então, processo mais básico, vamos lá no Google e digito Squash 1.4 download. E aí, iremos para o link download Squash 1.4 download em português. E aí eu vou fazer o download, vou mostrar para vocês desde do básico, como é que a gente baixa e como é que utiliza essa ferramenta, ok? Após ser feito o download, irei realizar o procedimento de instalação, que é algo também bem simples, né? É só executar e avançar. Ok? Bem-vindo ao Squash 1.4, instalação, menciona o local onde será instalado, arquivos e programas, Next, install. Só aguardar, procedimento rápido, e aí está sendo instalado. Next e Finish, iremos concluir o processo de instalação da ferramenta. Ao instalar, ele executa inicialmente, primeira vez automático, e agora temos a tela inicial da ferramenta. Agora irei explicar um pouquinho como é que funciona. Irei gravar uma série de vídeos falando sobre o Squash, como é uma ferramenta que tem muitas possibilidades, podemos trabalhar com games, podemos trabalhar com animações. Então, irei gravar uma série de vídeos para você que está assistindo. E a primeira é mais introdutória, mostrando o conceito, entender a parte da logística do jogo, onde é que estão os componentes, o que é que eu posso fazer, possibilidade, etc. Então, aqui na tela inicial nós temos no centro o bloco de comandos, onde será feito toda a operação do jogo, o que é que o meu jogo vai fazer, o que é que o boneco vai interagir, qual a ação dele. Então, tudo isso através de blocos de comandos, que é aqui no centro, na parte central. Do lado direito, nós temos o Sprite. O Sprite é como se fosse o boneco do jogo, é o objeto que vai executar as ações dentro do projeto. Esse objeto nós podemos mudar o traje, que no caso é a aparência dele, e aí eu vou já mostrar como é que a gente faz isso. Por padrão, o Squash coloca um palco. Esse palco é o fundo do game, do jogo, da animação, etc. Que por padrão é na cor branca. E aí nós podemos mudar esse palco, vou já mostrar como é que a gente faz isso. Por padrão é na cor branca. Então os elementos principais nós temos o bloco de comando, o sprite e o palco. Então não esqueçam, esses são os componentes principais do nosso projeto no Squash. Sobre os blocos de comando, o que é que a gente precisa saber inicialmente? Basicamente ele se divide em três principais blocos.
os blocos que são chamados de blocos empilháveis, ou seja, são aqueles blocos que têm encaixes no topo, certo? Os blocos que têm uma abertura e tem uma espécie de encaixe no topo. E aí, quando você manusear aqui na lateral esquerda, vocês vão ver que alguns blocos possuem encaixes. Esses encaixes são blocos que a gente chama de empilháveis. Outro bloco são os blocos que chamamos de chapéus. São os blocos que possuem uma forma arredondada no topo. Então, se tiver uma forma mais arredondada, são os blocos que chamamos de chapéu. Por fim, nós temos um outro tipo de bloco, que é o bloco repórter valores. São os blocos que colocamos dentro de uma estrutura. Normalmente ele fica no meio de outros blocos, certo? E aí, quando a gente começar a manusear, vocês vão entender melhor como é que funciona. Então, temos empilháveis, repórteres valores e chapéus. E aí, vamos brincar um pouquinho com o sprite, que é o objeto, né, o ator do nosso game. O que é que a gente pode... o que é que a gente precisa saber dele? Aqui, por padrão, temos um gato, que é o gato, o objeto, né, a logo do Squash. E aí, esse gato ele vem por padrão e eu quero adicionar um novo sprite para a minha cena. Como é que eu faço isso? Aqui, novo sprite, tem uma opção no meio, escolha um sprite do arquivo. E aí, por padrão, o Squash tem vários animais, morcego, búfalo, outro tipo de gato. E aí, por exemplo, uma abelha. E aí eu vou adicionar uma abelha no meu cenário. Ok. Adicionei. Agora eu tenho dois. Tenho o gato e a abelha. Ah, Rafael, eu quero apagar. Como é que eu faço isso? Clica com o botão auxiliar. Apagar. E aí removi o meu sprite. Ok? Então essa é a parte mais básica. Do sprite, o que é que a gente precisa saber mais? Ao adicionar ele, nós podemos trabalhar com o que chamamos de trajes. O que são esses trajes? São o que nós colocamos para dar animações ao objeto. Então, por padrão, alguns sprites do Squash já possuem vários 2, 3 ou 4 trajes. Então, por exemplo, eu quero botar a ação desse gato caminhando. Então, eu coloco 2 ou 3 trajes e coloco o efeito de troca de traje. Então isso vai fazer com que o gato tenha essa sensação de estar caminhando. E aí como é que eu adiciono? Por padrão, ó, ele já tem aqui seus 2 trajes. Então eu vou adicionar um novo objeto para vocês verem como é que funciona colocando um sprite com animação. Então eu vou colocar aqui o morcego. Pronto, achei o morcego. E aí eu adicionei aqui o objeto morcego. Vou aqui nos trajes dele e importo o traje B, que é o que está faltando. Ok. Então, dentro do objeto morcego, eu tenho os 2 trajes. E aí, por fim, no comando, eu coloco para fazer a troca de traje. E aí, essa ação faz com que o morcego pareça estar voando. Então, coloquei o meu sprite, coloquei os trajes dele. Lembrando que isso pode ser desenhado se você, professor, pode instigar o aluno a criar seu sprite, seu objeto, fazer com que ele anime seu objeto. Então, é bem livre, bem interessante a proposta do Squash. Então, vou mudar aqui também o palco, que é o cenário, para vocês verem como é que funciona. Cliquei no palco, importo e vou botar um palco novo. Coloquei aqui um quarto. Ok. E aí, está aqui meu quarto. Vou apagar o palco padrão e vou fazer o meu primeiro código do Squash, meu primeiro comando. Qual vai ser esse comando? O que é que esse nosso primeiro projeto vai realizar? Eu vou fazer com que o morcego voe. E aí, como eu coloquei os 2 trajes, eu vou fazer essa chamada dentro dos blocos. Por padrão, qual o processo mais utilizado para executar o projeto no Squash? Esse primeiro bloco, quando a bandeira for clicada. Então,
ela é um tipo de bloco chamado chapéu, e aí temos que adicionar ela no início do projeto, para na hora que eu clicar na bandeira, aqui verdinha, ele executar todo o código que está abaixo do meu chapéu, ok? Então eu disse que quando clicado na bandeira, sempre, o que é que ele sempre vai fazer? Vai trocar o traje, beleza? E aí eu terminei, vou aqui no canto superior direito, iniciar comando. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora o morcego está voando. Então perceba que o que é que ele está fazendo. Eu coloquei um bloco para quando clicar na bandeira, coloquei um comando sempre. O que é esse sempre? Uma estrutura de repetição. Sempre ele vai executar o que estiver dentro dele. E o que é que está dentro dele? Próximo traje. E aí, se a gente for olhar em traje, tem dois trajes. Um ele com asa aberta e outro ele com asa fechada. Então, tudo isso faz com que ele crie essa ação de estar voando. Ok? Então, criamos o nosso exemplo básico no Scratch. Dando continuidade, irei falar um pouquinho agora sobre movimentação dentro do palco. Então, como é que eu movimento o meu sprite dentro do palco? E aí, essa movimentação, na verdade, dentro do palco, o objeto movimentado dentro do palco, acontece através de coordenadas cartesianas. Então, todo o palco ele é dividido em eixo X e Y, horizontal, vertical. E aí nós temos o X na horizontal e o Y na vertical. Tudo isso tendendo inicialmente ao zero. Então, X0, Y0 é o centro do palco. Então, através desses posicionamentos, desses eixos cartesianos, nós podemos dizer, através dos comandos, para onde o objeto deve ir, para onde ele deve seguir, ou então podemos posicionar a partir de onde ele deve iniciar. Então o movimento trabalha desta forma. E eu irei mencionar um pouco sobre os principais blocos que estão lá dentro do movimento, do bloco movimento, certo? São muitos, não dá para a gente falar de todos, eu vou falar dos principais, o que é que a gente pode fazer com eles para dar um norte, para começar projetos mais robustos no Scratch. E aí nós temos o bloco mova 10 passos. O que é que esse bloco faz? Quando ele é executado, ele vai fazer com que o sprite mova 10 passos. Nós temos o vire 15 graus no sentido horário e no sentido anti-horário. Então eu quero que o objeto vire 15 graus e aí, dependendo de onde eu botar esse comando, ele vai virar 15 graus no sentido de posicionamento, certo? O que é que nós temos mais? Aponte para a direção 90. O que seria isso? Aponta o sprite para a direção especificada. De acordo com esse posicionamento, eu quero virar ele, fazer com que ele aponte por uma localização específica, por um posicionamento. E aí eu coloco essa numeração dentro do próprio bloco. Então essa numeração é alterável. Outro bloco bastante importante e muito usado é o vá para. X, por padrão, o Scratch coloca aí menos 29, Y1. Então o que seria isso? Um determinado trecho do código eu quero colocar que o meu objeto vá para uma determinada parte da cena. Eu uso a coordenada cartesiana e jogo o meu objeto para onde eu quero. Então esse é um dos comandos mais usados dentro do Scratch. E um outro que eu não posso deixar de mencionar é se tocar na borda, volte. O que é que isso faz? É um comando já padrão. Quando o objeto tocar na borda, ele automaticamente retorna. E aí, se a gente não usar esse bloco, ele vai ficar batendo na borda, insistindo em bater na borda. Então, por isso, esse é um bloco, um comando muito utilizado e eu não poderia deixar de mencionar para você que está me assistindo. E aí vamos fazer um exemplo básico. Eu vou iniciar novamente o meu projeto, vou dar um arquivo novo e vou criar um projetozinho básico. O que é que esse projeto vai fazer? Vou adicionar
o bloco, primeiro, não esqueça, quando clicado na bandeira, para poder executar, vou colocar para mover 10 passos, para a gente colocar em prática o que estamos aprendendo, e irei executar agora uma ação, que é, lembrando que tudo isso dentro da estrutura de repetição. Quando clicado na bandeira, sempre mova 10 passos. Agora iremos fazer a nossa demonstração. E aí iremos mudar, né? Vamos fazer o nosso exemplo, iremos mudar o sprite. Vou colocar aqui o cachorro, ok? Vou apagar o objeto gato. Lembre que o código pertence ao objeto, o comando ao objeto. Como foi percebido, ele tem mais de um traje, então tenho que importar ele. Vou aqui no cachorro e vou importar o dog B e o dog C, ok? Importei dog A, B e C. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos mudar o palco, vamos deixar algo mais bonito, mais elegante. Clico no palco, fundo de tela e vou importar aqui Pronto, mudei o cenário. Excluo o palco antigo e agora vamos para o comando. O que é que esse cachorrinho vai fazer? Não esqueçam de colocar quando clicado na bandeira. Ele vai sempre, estrutura de repetição, um loop, sempre vai executar alguma ação. Que ação é essa? Opa, nós tínhamos colocado dentro do palco. O código, o comando tem que ser no objeto, porque a ação vai acontecer no objeto, né? Foi até bom para mostrar para vocês isso também, né, que eu acabei de mencionar. Como eu quero dar ação ao objeto, eu não quero fazer nada com o palco, o comando é no objeto, ok? Então vamos só refazer aqui. Quando clicado na bandeira, sempre vai executar uma ação. E qual movimento? Mova 10 passos. Só que aqui é o seguinte, ele vai mover 10 passos e vai se perder no cenário, no palco. Então eu vou colocar aqui para finalizar, se tocar na borda, volte, ok? Percebam, vamos dar aqui um play, vou executar. Percebam que o objeto está rotacionando, ele está ficando invertido de cabeça para baixo. Por padrão, aqui no canto superior, no cantinho esquerdo, ele fica fazendo essa rotação de cabeça para baixo. Temos a opção no meio, que faz com que ele fique rotacionando de um lado para o outro, sem estar girando a posição e ficando de cabeça para baixo, que é essa opção aqui no meio, somente esquerda e direita. Cliquei nele, o cachorrinho agora está sempre movendo 10 passos, toca na borda e volta. E dessa forma terminamos o nosso segundo exemplo falando sobre o movimento, ok? Gostaria de recapitular e lembrar vocês de se inscrever no canal da TI Educa. Estarei lançando uma série de vídeos sobre Squash, espero que você tenha gostado e acompanhe os próximos vídeos. E aí eu dei uma aula introdutória e iremos avançar no decorrer dos próximos vídeos e vocês vão percebendo a possibilidade fantástica dessa ferramenta.